primeiro livro de Gênesis, no primeiro capítulo, facinho de abrir e de achar. 1, 2, 3, achou. Primeiro livro, primeiro capítulo, livro de Gênesis, versículos 26 e 27. Muito bem. Diz o texto: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vou até o 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Pai de amor, diante dessa palavra poderosa, onde nos encontramos de uma maneira mais forte com o Senhor, porque o Senhor fala através destas palavras de vida e de salvação, de cura, de restauração. É aqui que nos encontramos com o Senhor e com nós mesmos. Aqui que nos encontramos com teu Filho amado Jesus Cristo, e pela palavra o Senhor nos alimenta a fé. Que o Senhor faça isso nessa noite, mais e mais, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quero pedir para o nosso colega da imagem, Gui, se puder. Tem jeito, Gui? Não deu? Não deu, que pena. Tinha uma imagem que eu gostaria de mostrar. Se você está no grupo da igreja WhatsApp, aquela imagem que você recebeu, uma imagem apenas com algumas fotos, onde mostra muito um contexto dos nossos noticiários, onde você olha e pergunta: quanto você vale para o seu próximo? O quanto o nosso mundo de hoje está valorizando a outra pessoa. Tema para essa noite: você tem valor. Cantamos num período de louvor essa música, você tem valor. Tudo a ver com a nossa meditação dessa noite. Mas eu vejo que essa não é a realidade do nosso mundo, do nosso noticiário. Nesse mês que se encerrou de maio, uma das notícias terríveis dos últimos anos, um estupro no Rio de Janeiro, uma participação provável de 33 homens abusando e violentando uma adolescente. Não vamos falar da violência, mas vamos falar da degradação humana, que é um ato criminoso como esse. Você usar e abusar de uma outra pessoa e jogar como um lixo, abusar sem amor, uma coisa que a outra pessoa para você não tem significado nenhum, é um objeto. A gente vê os noticiários de crimes a cada dia, e a gente fica pensando: Deus pesou a mão tão forte com Sodoma e Gomorra. E eu fico pensando: ah, Deus, não pesa a tua mão hoje não, senão vai acabar tudo de novo. Senão vai acabar tudo de novo. Vai ter que queimar esse povo, não sei como. Porque a coisa está feia. E já não está feia de hoje, está feia há muito tempo. E a gente fica vendo que o ser humano, para o outro ser humano, tem perdido valor. Ou na verdade tem valor,
tem valor naquilo que a pessoa tem nas mãos, pelo valor monetário. Se a pessoa é mais abastada, aquele cara é importante, olha como ele é rico, é um grande empresário, ou ele é valoroso, porque olha, ele pertence à família, né? Ele é Pereira, né? Chique. Né, Zé? Os Pereira é chique, né? Pensa de Deus. Mas ele é dos pais. Os pais. E eu estou falando aqui, brincando com os irmãos da igreja, mas talvez você veja na nossa cidade alguns nomes, aquele lá é importante, porque ele é da família do fulano de tal. Aquele homem é importante porque ele tem um título de mestrado, de doutorado, ele tem um título de prefeito, de vereador, é um homem importante. Ele é um homem de muito valor para a sociedade, valor para que as pessoas o considerem. Mas somente para essas coisas que nós temos valor. Porque na verdade nós somos hoje apenas alguns números. Você é mais um número no RG, você é mais um número de CPF, ou talvez mais um número de senha na fila. Você perdeu talvez a humanidade e você virou apenas uma ficha de cadastro. Assistindo filme já há muitos anos, Patty Adams mostrou uma cena interessante quando os alunos de medicina chegam no corredor para atender um paciente que estava no corredor, e o professor daqueles alunos vem falando da ficha médica daquele paciente, começa a falar do número do leito, a doença que ele tinha, e aquele personagem perguntou assim para o paciente: qual o seu nome? Os amigos admiraram, o professor regalou o zoião, né? Sei quantos lembram desse filme, já antigo, esse ator, né? Já faleceu também. Mas é interessante porque daquela humanização do trabalho do médico, porque ali não está apenas um enfermo, um doente, com um cadastro e com uma doença a ser tratada, é um ser humano que tem nome. E ele começa a tratar aquele paciente, a começar pelo nome. Qual é o seu nome? Que pena que apenas nós temos valor monetário, profissional, riqueza, status ou família. O mundo se reduziu apenas isso. Deixamos de ser, não para Deus, mas para sociedade, não mais a imagem de Deus, mas passamos a ser a imagem do teatro, aquilo que nós interpretamos na sociedade. Como semana passada os jovens fizeram no Teatro da Família, nós vivemos muitas nossas máscaras. A Constituição brasileira tenta equilibrar alguma coisa e falar que diante da lei todos são iguais. Diante da lei. Mas diante da sociedade, diante do próximo, perante seu vizinho, talvez não seja assim. A violência em geral, como o estupro, o assassinato, o abandono de menor, divórcio, drogas e outros problemas da sociedade, nos mostra que perdemos o valor para com o próximo. Mas a palavra de Deus não faz isso. Deus não faz isso com nós. Deus é aquele que resgata o ser humano do seu estado degradante e diz para nós: você tem muito valor. Você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. Essas são palavras como que mágicas, quando um pai tem que falar para um filho. Não é seu danado, seu sem vergonha, não é seu pestinha, seu mal educado, mas devemos falar: filho, filha, você é precioso e preciosa para a mamãe e para o papai, precioso e preciosa para Deus. Você tem muito valor para Deus.
Começamos essa meditação dizendo que Deus é quem nos formou. E diz o texto que nós lemos, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, de Deus o criou, homem e mulher o criou. Ah, meu irmão, você tem valor, porque você é obra-prima das mãos do artesão, do nosso Deus. Você é criado pelas mãos do Senhor. Você tem uma criação de vida. É Deus quem te criou. É Deus quem te fez. E só por aí já bastava. Só por aí já bastava. Você pode construir e produzir um microfone como esse, um caderno como esse em minhas mãos, um púlpito de madeira como esse, e isso aqui vai ter um valor material, um custo econômico, financeiro, um preço de venda, mas o ser humano não. Você e eu, nós não temos valor, porque nós não somos obra humana. Por mais que um casal tente, planeje, busque ter filhos, é Deus quem gera no ventre de nossas mães. Não basta ter o casal ter relação para que isso seja o suficiente para gerar filhos. É preciso que Deus faça o milagre da vida. Porque se bastasse o querer do casal, não teríamos mulheres estéreis, sofrendo ansiedades e angústias. Não basta o querer, tem que Deus colocar a mão e o toque do teu Santo Espírito, e é Ele quem gera a vida, é Ele quem te fez. Você é obra da criação de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Quero ler o Salmo de número 139, apenas o verso de número 13, 139, que nos relata isso de uma maneira muito sublime. 139. Salmo 139, verso 13 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus. O salmista reconhece que ele é feito pelos dedos, pelas mãos do poderoso Senhor, e de uma maneira tremenda. Isaías 43, 1. Continua esse raciocínio da criação. Isaías 43, verso 1. Pouco mais à frente, Isaías 43, verso 1 diz assim. Estou ouvindo bastante folhinha virando. Esperar. Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, não só Deus nos formou, mas Ele nos conhece e nos chama pelo teu nome. Isaías, eu sei quem tu és. Isaías, eu te chamo pelo nome, eu te remi, eu te chamei. E Ele nos chama, Leandro, eu te remi, eu te chamo, eu te conheço pelo nome. Ah, meus irmãos, que bonito ver-nos na noite, quando aquele menino dormia, escutou a voz: Samuel, Samuel. Tem até musiquinha infantil bonita, né? Que a gente gosta de cantar. E ele escutou a voz: Eli, que foi, Eli? Boa noite, Eli, que está me chamando? Não, filho, te chamei não, volta para dormir. Samuel, Samuel. Que bonito. Deus te chama
e te conhece pelo teu nome. O mundo pode te dar apelido, eu detesto apelido. Já tive os meus na infância, mas eu não gosto, não tem nem nada contra o apelido em si, porque nunca tive apelido feio. Tem gente que tem apelido feio, né? Mas eu não gosto de apelido nenhum. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. A não ser muito quando a pessoa não quer. Tem gente que não gosta do seu nome e eles adotam o próprio apelido. Aí sim, eu respeito o gosto, né? Fazer o quê? A gosto do cliente. Mas se é um apelido que a gente vê que todo mundo pôs e a pessoa não aceita, que não cai bem, eu não gosto de chamar ninguém por apelido. Porque se Deus nos chama pelo nome, por que eu vou trocá-lo? Porque esse nome está escrito no livro da vida. Teu nome é importante. Aos nossos jovens, pais e mães que escolhem nome para os filhos, cuidado. Nome é muito importante. Nome é importante. Para o povo de Israel, o nome simboliza o caráter, a personalidade da pessoa. Não é uma coisa que o nome vai dizer o que a pessoa vai ser, mas a pessoa sempre vai ouvir aquilo, e pode ser que influencie. É muito importante nós abençoarmos nossos filhos com nomes que edificam. Deus nos criou, e Deus nos conhece pelo nome, Deus nos chama pelo nosso nome, e você é importante por isso, a começar por isso. Mas duas outras coisas muito importantes, na qual você tem muito valor, e essas duas eu creio que são as duas mais importantes, porque Deus te resgatou com um preço muito alto, com o preço do sangue do Senhor Jesus. Uma outra canção proposital por tema dessa noite: eu sei que foi pago um alto preço. Você sabe disso, amém? Você sabe que você custa muito caro. Caro que não tem valor monetário que possa comprar. O único valor possível que vale a tua vida é preço de sangue, e o sangue do Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Paulo nos ensina, 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 20. Que diz assim: porque fostes comprado por preço, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você tem um preço. Quando a gente canta graça e cantamos um cântico bonito: Senhor, faz chover em nós perdão e graça. Essa palavra graça é bênção, graça é presente de Deus, faça chover abundante. Mas também essa palavra graça tem sentido que Deus nos deu a salvação de graça mesmo, de presente, nos deu a salvação, nos resgatou da morte e do inferno, sem custo nenhum para você, sem trabalho nenhum das suas mãos, não por mérito, não por obras, como Efésios nos diz, para que ninguém se glorie, mas foi por graça, por obra de Deus, só que de graça para você, não para Jesus. Para Jesus custou caro. Jesus riscou a promissória de dívida que nós tínhamos para com Deus. Nós tínhamos uma dívida altíssima. Qual o preço? Morte. A sua, a minha, a nossa, porque o salário do pecado é a morte. Você, pelo seu pecado, deveria morrer, porque você ofende a Deus quando você peca. Eu ofendo a Deus quando eu peco, e por causa desse pecado nós deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. E Cristo falou assim: deixa comigo, chá comigo, eu vou pagar essa promissória de dívida sua. Morreu na cruz, derramou seu sangue para me salvar, para te salvar, para nos salvar. Ele pagou um preço altíssimo por nós. Qual o preço?
Volta para o Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Verso de número 15. Coisa linda. Evangelho de João, capítulo 10, verso 15, diz o seguinte: eu sou o bom pastor. 14. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim, o 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, Deus, Pai, em Jesus Cristo, deu a sua vida por mim, por você. Você custa caro para Deus. Deus custou caro. Pouco mais no capítulo 15 de João, vira duas folhinhas aí. João 15, verso 13, diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Deus deu a vida dele por nós. Por que que Deus, Pai, em Jesus Cristo, deu sua vida por nós? Porque Ele amou. E aí não precisa abrir o texto em João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para que você não morresse e tivesse sim a vida eterna. Meus irmãos, Deus deu a vida por você, por amor a você, e derramou o seu sangue no lugar do seu sangue. Você custa caro. Você não é barato. Por isso que ninguém pode tocar no seu corpo. Deus quer você. Deus pagou alto preço por você. Ele te ama demais a ponto de dar a vida dele por você. Por isso que você é importante para Deus. Por isso que você vale muito. Quando alguém mata alguém, quando alguém estupra outra pessoa, quando alguém violenta, quando alguém trai, quando alguém abandona uma criança na rua, na sarjeta, na sacolinha. Alguns anos atrás nós lembramos do noticiário, se eu não me engano, em Belo Horizonte, uma mãe que jogou uma criança dentro de uns saquinhos plásticos e jogou na lagoa, e uma pessoa fazendo exercício viu um choro e abriu aquela criança. A cena é terrível que mostrou na televisão na época, alguns anos atrás. Isso ofende o coração de Deus, porque Deus fala: eu paguei um alto preço por essa criança, eu paguei um alto preço por essa menina que foi estuprada no Rio de Janeiro, eu paguei um alto preço, ela é minha imagem e semelhança, essa criança é minha imagem e semelhança, essa moça é minha imagem e semelhança. Não pode fazer isso com outro, não pode. Deus não se agrada disso. E aqueles homens que fizeram isso com a moça? Deus também não se agrada, porque eles também estão se sujando, estão se maculando, eles estão pecando, e Deus também não se agrada nem de ver eles fazendo isso por ela, com a moça, e nem deles tendo essa vida promíscua, tendo este desvalor para com o próximo. Deus não se agrada disso. Deus fala: eu morri por essa gente, eu dei minha vida, esse menino vale ouro, e ele está jogando a sua vida no lixo, está jogando a vida da moça no lixo. Quando a gente peca, Deus fala: meu irmão, meu filho, eu dei minha vida por você, você vale demais, você... Quando alguém nas esquinas cobra 50, 100, 150, se for mercadoria de luxo, pode valer 10 mil, 15 mil reais, ainda é pouco, perto do que Deus fez por essas moças que se prostituem. Por mais dinheiro que ela peça para o seu cliente, não é nada. Deus morreu e deu sua vida em seu Filho Jesus Cristo, para morrer por ela, vale demais. E Deus faz assim: você vale demais, você não vale só isso, você não vale só isso, você não vale só isso. E por fim,
Você é muito importante, vale demais. Como diz o texto de 1 Coríntios 6, 20. Voltemos para ele. 1 Coríntios 6, 20. 19, perdão. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 19, perdão. 1 Coríntios 6, 19. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você. E esse habitar do Espírito de Deus é o Shekinah de Deus, a presença de Deus. Deus Emmanuel, presente em você. O Espírito Santo habita em você. Para você, servo e serva do Senhor, você não só é a imagem e semelhança de Deus, como toda a criação. Você é templo do Espírito Santo. E você tem muito valor, porque o Espírito Santo habita em você. Você não é qualquer um. Todo ser humano tem valor, porque é a imagem de Deus. E é triste a gente pensar que um ser humano, mendigo, sujo na rua, uma moça se prostituindo, um travesti que traveste todo o seu corpo, transforma, mutaciona, né? Toma hormônio e cabelo e tudo, muda a sua aparência. E Deus olha para essa pessoa e fala: ela é minha imagem e semelhança, só que não está parecendo do jeito que eu fiz, não está como eu fiz, ela está manchada, está meio turva, não está muito semelhante não. E através da conversão, da restauração, quando nós somos agora Shekinah de Deus, presença de Deus, habitação de Deus, que é possível que essa mancha, essa imagem turva da semelhança de Deus vai sendo limpada, purificada, santificada e vai voltando ao que era antes. Quando você vê alguém longe dos caminhos do Senhor, ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela é feita a criação do Senhor. Porém que deve brilhar. Com o brilho forte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não está transparecendo essa imagem. As pessoas estão olhando para ela e não estão conseguindo ver Deus. Quando alguém olha para você, ele tem que ver Jesus Cristo. Quando alguém olha para mim, tem que olhar e ver, aí há um cristão, há um servo, uma serva de Deus, porque aqui habita o Espírito Santo de Deus. Mas quando essa pessoa vai se destruindo, pouco a pouco, fugindo do projeto de Deus, quando está longe do projeto de Deus, as pessoas não conseguem olhar para ela e ver Deus. Muito pelo contrário, pode ver outra coisa. Pode ver a ação do maligno, destruindo a imagem de Deus. E essa é a valorização do ser humano. Quando nós olhamos a igreja por uma pessoa, nós não podemos olhar ela e rotular como um bandido, como uma prostituta, como um adúltero, como nada que os pecados do mundo possa fazer rotular uma pessoa. Toda pessoa que peca, tanto eu como você, até vez, para quem não pecou hoje ainda, atira a pedra neste. Né? Quem do dia não acabou é capaz de se pecar ainda, se não pecou, ou se não repetir ainda. Irmãos, nós somos a imagem de Deus, e nós devemos olhar para o outro como imagem e semelhança de Deus, que tem valor. Deus fez, Deus morreu por ela, por essa pessoa. E a igreja não pode olhar para o outro como pecador, tem que olhar para o outro como
criação de Deus, imagem de Deus. Porque senão a igreja vai fazer o que o mundo está fazendo. Olhar para o outro e ver um bandido, um estuprador, alguém que tem valor monetário, vamos eleger aquele rico lá para presbítero, diácono, porque é uma pessoa importante. É assim que a gente nomeia líderes na igreja, pela sua importância. Porque se tiver um irmãozinho mais humilde na sua condição financeira, não tem capacidade espiritual e mental para ser líder da igreja? Tem. Louva a Deus por um presbítero, quando eu era seminarista, não me recordo o nome dele agora, me perdoe se um dia alguém me ouvir, lá de Marialva, no Paraná, que tinha uma profissão simples, uma vida simples, financeira, mas na ausência e quando tinha cultos familiares, ele pregava, na ausência do pastor, nos cultos familiares, esse presbítero pregava, uma simplicidade, mas com muita unção de Deus. Tinha lá presbíteros empresários, professores universitários, que não subiam na tribuna para falar o que Deus mandava, mas aquele homem simples, com pouco conhecimento de letras, com português irrisório, mas com muita intimidade com o Senhor. Quem é mais importante? Não são os títulos, não é a condição financeira, mas a importância humana, pessoal, e depois a habitação do Espírito Santo na minha e na tua vida. O que faz a diferença, talvez, de uns para os outros, é apenas a habitação do Espírito Santo. Se você é um salvo remido do Senhor. Somos criados, filhos de Deus, e nós temos valor, mas às vezes nós não sabemos e nem o mundo sabe. E quero encerrar dizendo uma história de um jovem que um dia, conversando com o seu professor, estava triste, desanimado, desiludido com seus estudos, com a sua vida, uma vida que ninguém o valorizava, todo mundo achava ele um burro, um idiota, um incompetente, que não trabalhava, ruim nos estudos, e as pessoas ridicularizavam esse jovem. Esse jovem um dia chegou para o seu professor, falou: mestre, o que eu faço? Eu estou perdido, as pessoas me ridicularizam, falam mal de mim, e eu não sei, estou pensando até mesmo tirar minha vida. O senhor pode me ajudar? O filósofo e professor falou assim: agora não, que eu estou um pouco ocupado, mas se eu puder te ajudar, não sei, espera um pouquinho, enquanto eu penso no que eu posso fazer por você, pega aqui meu anel. Tirou o anel do dedo, deu para esse jovem e fala assim: vá no mercado, eu estou precisando vender, estou precisando de dinheiro, pega esse anel e vende para mim, mas por favor, vende por, no mínimo, uma moeda de ouro. Uma moeda de ouro, não vende por menos não, ela vale uma moeda de ouro. O jovem saiu em obediência ao seu professor, seu mestre, muito triste com a sua vida, porque aquilo ali não ia resolver nada para ele, mas ia fazer um favor para o seu professor, e foi vender a moeda. Parou num lugar e ofereceu: quem, por favor, quer comprar esse anel? As pessoas olhavam e perguntavam: quanto vale? Uma moeda de ouro. E as pessoas falavam: não, que isso? Não vale nada, não quero não vale tudo isso, muito caro. Oferecia para outro e ninguém. Uma pessoa falou assim: eu compro por 2 moedas de prata e um vaso. Não serve, eu tenho que levar para o meu professor, no mínimo uma moeda de ouro. O jovem não conseguiu negociar aquele anel, por aquilo que o professor pedia. Ofereceu para muitas pessoas na rua, na cidade, na praça, e voltou triste. Chegou e falou: mestre, aqui está seu anel, não consegui vender. Algumas pessoas até queriam comprar, mas me ofereceram apenas 2 moedas de prata e um vaso. Não dá
o senhor me pediu para trazer uma moeda de ouro. Ele falou assim: meu jovem, tem gente que não sabe dar valor. O único que sabe dar valor nesse tipo de coisa é o joalheiro. Que tal você pegar esse anel e ir lá no joalheiro? Vá nele, pergunta quanto vale esse anel e volte, não venda. Volte, eu quero o meu anel, mas pergunte para ele o valor. O jovem foi apressadamente, curioso agora, para saber qual era o valor real daquele anel. E aquele joalheiro, com as suas lentes, observou, olhou as pedras, o valor daquele ouro, e disse assim: meu jovem, como o seu patrão está com pressa, quer vender rápido isso aqui, o que eu tenho hoje são apenas 58 moedas de ouro. Ela vale mais, até 70, mas hoje eu só tenho 58. O jovem ficou com aquela cara tonta. Hã? Quanto? Eu só tenho 58 hoje, eu dou, mas vale até 70. Esse jovem voltou para o seu professor admirado: professor, olha aqui, o joalheiro falou que essa sua joia, esse teu anel, vale até 70 moedas de ouro, e me ofereceram, o senhor pediu uma e me ofereceram 2 moedas de prata. Que é isso? Aquele professor falou: meu filho, você é esse anel. O mundo não sabe lhe dar valor. A única pessoa que conhece o seu verdadeiro valor é o joalheiro, aquele que constrói anel. Aquele que conhece verdadeiramente o seu valor é o Senhor Jesus Cristo, o seu Criador. Aquele que morreu para te salvar, aquele que comprou a sua vida a preço de sangue, e aquele que colocou o Espírito Santo para habitar no seu coração. Esse sabe o quanto você vale. O mundo não sabe, e por isso que Deus te quer de volta. Ele não quer te perder. O Senhor Jesus não quer te perder e fala: filho meu, volta para mim, tu és meu. E nós devemos dizer: sim, Senhor, eu sou do Senhor. Deus sabe o quanto você vale. Não se importe se o mundo oferecer apenas 2 moedas de prata. E nós, como igreja, devemos dizer para nós: eu te amo, meu irmão, porque você tem um valor tremendo para Deus. O mundo não valoriza não, gente. Já falei para os nossos jovens, né? Num GE que foi feito lá em casa, não sei se você vai lembrar. Lembra, Bela? O mundo nos menospreza. O salário que você ganha no mês não é o seu valor. Você pode ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 10, 15, 20, 100. Esse não é o quanto você vale. Talvez isso seja quanto vale o seu trabalho, mas não o quanto você vale. A sua pessoa. Talvez as pessoas te avaliam pelo quanto você trabalha. O seu trabalho não é o seu valor, é o valor do seu trabalho, não da sua pessoa. Você não tem preço. Você vale tanto, 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 que a única coisa que pode comprar a sua vida foi o sangue do Senhor.